prazer de receber aqui, então, o Acácio Godoy, presidente do Conselho de Ética da Conepir, e Milton, do Sinticomp. Então, boa noite, obrigado pela presença. Acácio, muito obrigado, viu? Obrigado pela presença aqui. Olha, o motivo... a gente conversou ontem, né? O Milton levantou algumas questões aqui, inclusive até a enquete de hoje, eu vou pedir até para abrir. A gente está falando justamente na matéria que saiu sobre aquele preconceito na internet, né? Na filha do ator, que ele foi fazer o boletim de ocorrência, foi na mídia, e você falou disso ontem para nós, né? E você falou, poxa, olha o que aconteceu e tal. Então fizemos a enquete, as pessoas estão se manifestando também, né? E a gente tem muito assunto para falar aqui, né? Na enquete a gente pergunta por que o Brasil ainda é um país, né, que sofre com racismo. As pessoas estão se manifestando, né, entre diversas opiniões, participando no ao vivo. Eu quero que você participe também. A pergunta fica aberta para os convidados também e que você se manifeste a respeito da nossa enquete. Bom, vamos começar abrindo, né? Vamos responder, então. Eu queria que vocês falassem, desse aí a opinião de vocês. Por que o Brasil ainda sofre tanto com racismo, Milton? Eu falo de miscigenação. Um país que aceita tudo, tem de tudo, e não compreendeu ainda essa realidade e essa suportação, né, de tolerância entre as pessoas e as diferenças que elas existem. E para nós é muito ruim esse sentimento, porque o país, Brasil, ele tem uma história muito forte com a raça negra. Né? Então, algumas etnias foram, vamos dizer assim, indenizadas pelas atrocidades que aconteceram com eles. E nós tivemos a porteira do lado de fora. Então, precisam compreender a história antes mesmo de fazer qualquer tipo de apontamento, de fazer tipo de condenação, né? Porque a cor da pele não define uma pessoa. Perfeito. Cássio. Na construção da história do nosso país, a gente vai ter esse tripé do negro, do índio e do europeu, mas quem conta a história do povo brasileiro é apenas do ponto de vista europeu. E nessa construção da nossa história, a gente passa pelo seguinte: o negro, ele teve um papel de submissão, né? Dentro da história, para a gente levar em consideração o processo histórico, a gente tem que lembrar o seguinte: 129 anos de libertação, 129 anos do final da escravidão, historicamente é muito pouco. Sim. Se eu voltar 129 anos atrás, eu vou achar um bisavô. É verdade, é recente, né? Isso aí. Então, historicamente, faz pouco tempo que o processo de escravidão acabou e a gente ainda enfrenta alguns argumentos que foram usados para justificar a escravidão do negro. E ele está na história do povo brasileiro. Então, muitos desses argumentos ainda estão no imaginário do brasileiro, ele está nas nossas frases, ele está na nossa língua, ele está nas piadas, nas brincadeiras. E agora que a gente está num processo de entendimento, de romper com essa história. Olha, estamos ao vivo aqui, você pode participar conosco, né? Recebendo aqui a Cássio, ele que é do presidente do Conselho de Ética da Conepir. Conosco também aqui o Milton, do Sinticomp, conversando conosco. Estamos falando sobre a questão do racismo, essas diferenças, né? E esses comentários lamentáveis que a gente vê aí pela internet e até mesmo no dia a dia. Você pode participar conosco. Diga, Maria. As respostas da nossa enquete, né, as pessoas realmente estão indignadas com o que aconteceu, né? O Evandro, ele diz o seguinte: olha, nossa, meu Deus, cada ser humano cada vez mais longe, esse casal tem as bênçãos de Deus. Eu vi aqui falando mal da criança, esse casal ganha bênçãos, né? Repito, essa pessoa internauta só perde, alma suja, coração pobre, diz aqui o Evandro. A Rosângela diz o seguinte: essa pessoa que fez esse tipo de comentário, né, se referindo à filha do casal racista, não merece nem ser chamado de ser humano e nem tampouco de animal, pois até animal tem amor ao outro, sem olhar se é igual a ele. Esse, né, monstro tem que ser punido pela lei para aprender a respeitar o próximo. As pessoas estão se manifestando, você também pode se manifestar participando conosco. Aqui em Piracicaba, se passa um pouquinho,
Cássio, você trouxe um livro para nós também, Consciência Negra e Movimento, coletânea de biografias, volume 1. Né? Queria que você falasse um pouquinho do livro. O Lucas vai mostrar mais próximo ali. Você trouxe alguns exemplares para nós aqui também, suma importância. Falar um pouquinho desse... Como é que foi criado esse livro? Como é que surgiu essa proposta? Esse livro ele tem uma história muito interessante, né? Um dos nossos conselheiros, o Adilson Araújo de Abreu, ele ficou um tempo de cama e ele quis fazer uma pesquisa sobre personalidades negras do Brasil e ele encontrou grande dificuldade para levantar o histórico dessas personalidades. Olha só. Ele encontrava um parágrafo num texto lá do Rio Grande do Sul e depois ele achava 2 parágrafos num texto lá da Bahia. Uhum. Ele não tinha uma descrição ampla dessas personalidades negras. Então ele aproveitou esse tempo e o que ele fez? Ele buscou um histórico mais completo de diversas personalidades negras do Brasil e do mundo, com um diferencial, viu? Não apenas aquelas pessoas já mortas, já falecidas. Ele encontrou personalidades ainda vivas para homenageá-las em vida, incluiu personalidades da história de Piracicaba e construiu um livro. Para quê? Para que não só nós, mas que estudantes, historiadores, tivessem como buscar a biografia de maneira mais simples, mais fácil, de personalidades negras do Brasil e de Piracicaba também. A gente... Esse exemplar que você trouxe... Onde a gente consegue? Quem está em casa, queira adquirir... Onde que tem... Ele não está à venda. Ele é gratuito. Né? Foi feito com uma parceria do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Piracicaba e a Prefeitura. Ele está sendo disponibilizado nas nossas bibliotecas, das escolas, na Biblioteca Municipal, e qualquer pessoa que queira e tenha interesse e entre em contato, nós fornecemos gratuitamente. Pode entrar em contato pelo Facebook do Conepir, pode procurar também o Conepir na sua página da internet, e a gente está fornecendo gratuitamente o livro. Que legal, então pode retirar personalidades. O Milton está aí conosco também, né, Milton? Aí, que legal. Tá aí um também. Dos homenageados. Um dos homenageados, é isso daí. Milton, falando um pouquinho, né, do seu trabalho também, a gente ligado ao sindicato, né? Como é que é trabalhado isso, assim, com os nossos trabalhadores? Como é que é trabalhado essa questão do racismo, né? Porque fica... Eu queria pontuar um pouquinho, entrar um pouquinho nisso, né? Porque, assim, você falou uma coisa muito importante, que acho que, assim, é algo que vem... que foi recente, né? Então essa memória do preconceito que gerou a justificativa, se há justificativa, né? Mas eles se apegam a isso. Se apegam a isso. Da escravidão, né? Dessa violência que foi feita. E isso ainda fica presente, aí se respalda por pouco tempo. Mas como que é trabalhado isso junto aos trabalhadores? Como é que é feito isso? É uma quebra de paradigma, né? Muito forte, muito grande, porque está embutido na nossa cultura. Eu lembro de algumas frases, de algumas questões que eram colocadas, né, na questão da própria alimentação dessa população. Né? Nós não podíamos chupar manga com leite, que fazia mal. E hoje tem sorvete com leite, tem uma série, né? Nós não podíamos fazer uma série de coisas que faziam mal. Hoje a feijoada é uma gastronomia rica. Em relação a essas questões. Né? Então, tudo isso, para a gente quebrar essa visão que vem dos nossos avós, que já tinha essa limitação e passou para a gente essas dificuldades, e a gente foi embutindo para os nossos filhos também algumas questões. À medida que a gente vai buscar o conhecimento mais profundo desta realidade, a gente começa a mudar o nosso conceito e aquela condição de refém do processo. Porque o que precisa é ter conhecimento da causa e conhecimento dos seus direitos. Então, na construção civil, nós não queremos apartheid. Né? Tem a discriminação de todas as origens. Então, o que precisa ser conscientizado é a busca do seu conhecimento e a mudança da sua cultura. Em sentido do quê? Então, as informações chegam ao trabalhador e provoca ele para que ele também vá buscando, levando isso para casa, porque nos ensinos que estão sendo propostos agora, atualmente, com a instituição Conepir e com essa luta em relação a isso, tem trazido oportunidade dentro da escola. Um trabalho rico, magnífico, que é onde a gente vai começar a mudar gerações. O Milton falou uma coisa, a gente estava conversando, né, sobre isso. Eu achei de suma importância a gente passar para quem está em casa mesmo.
mudar certas condutas é muito difícil, né? É difícil. Agora, quando você trabalha diretamente com a criança, você dá uma possibilidade de ela refletir sobre aquilo sem adquirir, porque às vezes a criança ela reproduz algo que ela nem sabe o que é. E eu falo isso até adolescente acontece. O adolescente está reproduzindo aquilo que acha que, nossa, isso aí é a certeza do mundo, é isso. E depois ele descobre que nem todo correto é correto, nem todo errado é errado, há visões diferentes. No caso do preconceito é mais ou menos isso, né, Milton? Quando você pega a criança e começa a mostrar para ela, olha, que não é bem assim, é ali que está a mudança. Ali que está a mudança no sentido de que os pais são os educadores. E aí a oportunidade que os pais não tiveram, os filhos estão tendo. E a gente aprende com os filhos também. Então, jogar o papel na rua, do carro para a rua, o filho que cobra o pai hoje. Então, a partir dessas instruções, então os próprios pais vão rever os seus conceitos. E aí, fortalecer essa nova conduta dessa geração. E a gente tem expectativa e esperança nesse processo, que tem mudado bastante, já tem cara diferenciada já em relação a algumas atitudes. E a gente precisa mudar como sociedade, né? Como sociedade, como ser humano. Né? Que hoje o pintinho brinca com o leão, essa questão toda, e não se matam porque cresceram junto. Então não dá para ter essa diferença que em todos os bairros tem de tudo e de todos. Então a gente precisa se respeitar no mínimo. Tem um comercial que passa nos telecomunicações e que diz que religare é a religião como um todo. E não a contradição de apartheid. Então a gente precisa prestar atenção nessas pequenas dicas, nessas pequenas indicações, para que a gente também se policie um pouco mais, porque como ficou muito natural, então as pessoas acabam não observando. E algumas amizades que são históricas, de raiz, acabam tendo liberdade para certas brincadeiras, para certas conotações, que ainda gera preconceito, e aí tem que mudar um pouco essa conduta. Senhor, fala um pouquinho para nós, queria que você, até como exemplo, assim, colocasse para nós, né, o que está sendo feito hoje em Piracicaba, porque a gente vê que Piracicaba ela tem um movimento cultural muito forte. Né? A gente vê essa presença das nossas raízes valorizado em Piracicaba. E é o grande diferencial, viu, gente, para quem está assistindo o programa de fora, para quem vem em Piracicaba percebe isso. Piracicaba dá muito valor às suas origens, dá muito valor à sua cultura local, e aí a presença de todos. Né? Então acaba ultrapassando os preconceitos, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós nesse sentido, Cássio, o que está sendo feito hoje, os movimentos que aqui surgiram e estão ganhando como exemplo o restante do país. Queria que você pontuasse algumas coisas. Olha, graças a Deus nós temos evoluído muito. Preciso dizer o seguinte, estamos começando o trabalho, tem muito para fazer, tem muito que evoluir. Hoje nós temos ações pontuais, nós estamos evoluindo, avançando para ter realmente políticas de Estado. Qual a diferença de política de Estado e política de governo? A política de governo, ela às vezes muda, se muda o governo. Política de Estado não, ela continua, é uma direção que o Estado admite que ele tem que assumir, que ele tem que ir. Entra um, entra outro, muda, mas a lei está ali, vai ter que... Tem uma diretriz. Ok. Então, qual era o cenário? A gente tinha uma população muito grande, mais da metade da população tem essa miscigenação, às vezes a pele clara, mas tem um avô, um bisavô negro ou índio. Então a gente tinha uma população, uma massa de população muito grande, com necessidades específicas, porém desassistido. Criamos o Conselho Municipal, que é uma oportunidade que a comunidade tem de se representar, né? Ali no Conselho nós temos o advogado, o engenheiro, a dona de casa, o cozinheiro, né? Temos várias sindicatos, vários segmentos, todos ali unidos. A gente começou a fazer um trabalho e aí, a partir do momento que se permitiu criar o Conselho, nós fomos fazer políticas públicas. Usamos o nome que o Conselho nos dá e a autoridade que ele tem. Fomos falar com a Polícia Militar, que nos acolheu, nos recebeu bem. Fomos falar do que com a polícia? Da abordagem do jovem negro na rua, Sim. do genocídio do jovem negro. A cada 23 minutos morre um jovem negro hoje no país. Né? Fomos falar para os dois lados. Também fomos orientar o jovem como se portar quando a polícia o aborda. Né? Fomos falar com a Secretaria de Saúde da anemia falciforme, que é uma doença específica da população negra. Hoje nós temos um hemonúcleo de
da anemia falciforme em Piracicaba. Antigamente tinha que ir para Campinas cuidar dessa doença, ou o negro chegava com a doença e não era diagnosticado corretamente. Olha só, não tinha um preparo para poder identificar a doença. Falhava no diagnóstico e falhava no tratamento. Hoje Aham. nós temos uma capacitação maior para o diagnóstico, ainda tem que evoluir. Temos o hemonúcleo aqui, antes tinha que ir para Campinas. Temos o livro, né, que é um marco na nossa história. Fizemos parceria com a OAB. Melhorou muito a questão do boletim de ocorrência para caso de racismo. A pessoa chegava lá e muitas vezes ela era desincentivada. Olha, sem querer invadir uma outra questão, mas era muito parecido com o caso de estupro. Às vezes a pessoa saía de lá se sentindo quase que culpada pela ofensa que recebeu. Hoje não. Temos os delegados trabalhando em parceria com a gente, recebendo o caso, abrindo o boletim corretamente. Temos uma parceria com a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, que acompanha todos os casos. Temos o Disque Racismo. Disque Racismo é o 156. Mas por que vocês colocaram no 156 a questão do racismo? É um número de 3 dígitos, fácil de guardar e que a população conhece inteiro. Gratuito. E gratuito. Preparamos os atendentes para atender o caso específico de racismo e encaminha para onde? Para o conselho. Um conselheiro acompanha a pessoa no boletim, acompanha em todos os casos. Temos vários advogados que se ofereceram para nos auxiliar gratuitamente. Estão trabalhando. Temos advogados conselheiros do CONEPIR, mas temos advogados que se oferecem. São parceiros que querem ajudar e colaborar. Olha, precisou, me aciona, a gente vai e realmente nos acompanham. A OAB tem feito parcerias conosco, tem feito palestras, nos convidam para os atos. A gente começou a estar em outros ambientes. E aí, o que aconteceu? As faculdades, as escolas, as universidades começaram a nos chamar. Olha só. Existe uma lei, chama 10.639. Ela fala que tem que ter o ensino da história da África nas escolas. Correto. O ensino das africanidades. Isso é uma lei. É uma lei. Então tem que ter o ensino, tem que estar presente aí na grade curricular. Quando nós começamos a tratar disso, a África que era ensinado nas escolas não existe mais. É uma África tribal. Né? Eu falar para um aluno que existe cidades do porte de São Paulo na África, ele estranhava. Para eu falar da origem dele, também. Então, hoje a gente está avançando nisso. Unimep, Anhanguera, SESI, escolas estaduais e municipais têm nos chamado. Olha, é tão interessante, né, que a gente vê que é um movimento, é um movimento que ele vem por conta de uma repressão. Ele vem por conta de um momento triste, né? Que a pessoa ela é oprimida, mas um movimento que ganha força e automaticamente as instituições, o próprio governo, acaba reconhecendo e dando espaço e cada vez acrescentando mais, né? Tem um caso aqui que eu vou rapidamente, né? Não vamos entrar em detalhes, né, Milton? Não precisa entrar em detalhes, mas teve caso na cidade, por exemplo, né, de racismo, e que modificou totalmente aí, né, a conduta de toda a classe. Então, a partir do momento que a pessoa ela se sente ofendida, ela tem que procurar. Eu não sei se eu estou tomando à frente dizer isso, mas acho que o conselho está preparado para orientar através do 56. Né? Talvez até o entendimento, porque a gente sabe que os órgãos públicos eles têm uma burocracia muito grande. Eu faço matérias policiais, eu faço matérias de segurança pública na cidade de Piracicaba. A gente sabe que a coisa é morosa, né? Que o sistema ele está lento. Não acompanha. Então, quando você tem, por exemplo, a assistência, ela pode ser dada através de um conselho. Eu acho que chega mais rápido, né, Cássio? O conselho consegue identificar melhor. E eu queria até que, abordando sobre isso, Milton, que pontuasse o que é a discriminação, o que é o racismo, né? Eu queria que vocês pontuassem. Marisa, tem alguma coisa para mostrar? Pode mostrar. Tem alguns abraços aqui, viu, então, Milton, vamos lá, pessoal, seus amigos. Olha, o Tiago manda um abraço para o Milton, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tiago, do projeto CAD, é isso? CAD? CAD. Manda um abraço para o Milton, aqui é o Tiago, do CAD. Obrigado, guerreiro, lutador desde cedo. Obrigado. E olha, também tem aqui a Silvana,
tá acompanhando lá, viu? Pediu para mandar abraço. Da Silvana e do Gabriel, você conhece? Esses são meus pupilos, meus queridos. Legal, obrigado por essa lembrança que faz parte do nosso trabalho. A gente faz com orgulho, com satisfação, porque se a gente quer uma coisa diferente, tem que começar pela gente. Exato. Muito bom. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho injúria racial, o racismo, como identificar isso. Eu até citei aqui também, né, no programa de ontem eu falei sobre o policial, o Cabo Wilson, né, negro, e durante uma abordagem normal, ele identificou que estava errado no veículo, acho que isso está errado, você não podia estar aqui, estar sem isso, e a pessoa começou a ofender, e falou, não, agora basta, e a coisa pegou uma repercussão por ter sido ofendido, né? Eu queria que você explicasse para nós, então, o que é injúria racial, o que é a discriminação, o que seria para a gente identificar? No caso da injúria, né, você ofende ali a dignidade da pessoa, imputa a ela algo que não é verdadeiro, né, menospreza a pessoa. No caso do racismo, aí você, por exemplo, não permite o acesso dela a determinado prédio ou serviço pela condição da sua etnia, da sua raça. Aí já é um caso mais difícil de acontecer. Por exemplo, se a pessoa ofende a pessoa por causa da sua cor, né, dizendo, que, por exemplo, que ela teve um mau comportamento, ou ela, vamos dizer a palavra correta, se ela falar assim, você é um negro sujo, isso, no caso, é uma injúria. Correto. Se ela disser assim, você não pode entrar no meu salão de cabeleireiro porque eu não atendo negros, isso seria racismo, porque houve uma limitação pela etnia da pessoa. Eu não falo raça porque somos todos da raça humana. Correto. Né? Mas nós temos diversas etnias e quando a pessoa sofre alguma limitação, alguma restrição por causa da sua etnia, isso se configura no racismo, que é inafiançável previsto na lei. Né? A única coisa que eu gostaria é que a pena por injúria fosse maior. Porque 99% dos casos vai acabar em injúria e, de certa maneira, ela tem muito a ver com a etnia da pessoa, pela, vamos dizer, a raça, como dizem, e no sentimento da pessoa não há diferença. A verdade é que o cabo Wilson, na intimidade dele, na dignidade dele de ser humano, para ele racismo ou injúria, nos termos da lei, eu tenho certeza que a alma dele foi ofendida da mesma maneira. Correto. Né? E a lei dá um peso diferente. Eu gostaria que o peso para a injúria, já que quase tudo cai em injúria, fosse um pouco maior. Né? Os casos de racismo, eles não aumentaram. Eles estão sendo denunciados, eles estão mais evidentes, porque hoje temos a internet. Correto. Infelizmente, a internet permite que a pessoa faça isso sem mostrar a cara. Houve um estudo onde colocaram a pessoa que fez ofensas raciais pela internet sentada de frente para uma pessoa da etnia negra e pediram para ele repetir as ofensas que ele fez pela internet. Ele não conseguia. Ele chorou e pediu perdão. Você vê como o olho no olho inibe, né? Correto. Então, nós temos estudos nesse sentido da pessoa se esconder muito atrás da internet. Outra coisa que aconteceu, a população negra, ela passou a ocupar espaços onde ela não ocupava. E houve, sim, um choque entre culturas. Hoje nós temos vendo, ainda com um número pequeno, mas o negro chegando às universidades, às faculdades, disputando boas vagas de emprego, ainda com muita diferença de salário, de oportunidade, sim, mas quando ele começou a ocupar esses espaços que ele não era visto, o racismo se acendeu de uma maneira mais intensa. Aí ficou mais intensa, né? Ficou mais intensa, sim. Temos visto muitos casos em universidades acontecendo, infelizmente, em Piracicaba e fora de Piracicaba. Tem um movimento, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Precisamos falar sobre isso, né? Sim. Um movimento que começa... parece que não é normal, mas isso é a diferença entre as religiões. Só que parece que vai além disso, né? Algumas denominações que acabam discriminando as religiões africanas. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Porque parece que é quase sutil. Antes era mais cara de pau. O sujeito ia lá e ofendia na cara dura. Daí começou a tomar os processos,
tirou o pé, mas tem um respaldo ainda, sempre ligando com mal, sempre ligando com coisa ruim, mas sutilmente. A gente vê no sujeito que ele está falando diretamente sobre religiões africanas. Queria que você falasse um pouquinho disso, como é que está o andamento, queria que você falasse um pouco disso também. Na mesma linha do preconceito racial, nós temos essa diferença, esse preconceito com as religiões que nós chamamos de matrizes africanas. Porque nasceram na África, são oriundas do nosso povo, da nossa terra, que é a África, de onde viemos. O que acontece? Ignorância. Ignorância, falta de conhecimento, né? As pessoas religiosas normalmente respeitam a religião alheia. Né? O católico tem grande respeito pelo evangélico, o evangélico pelo católico, pelas religiões de matrizes africana. Em vários eventos, as religiões se apoiam. Né? Por exemplo, a lavagem da escadaria de uma catedral só acontece porque é autorizado pelo bispo, pelo padre, e ela acontece. Em vários movimentos das religiões de matriz africana, até pelo sincretismo, eles usam a imagem de Nossa Senhora, tem todo um respeito com a imagem, os católicos acompanham. Veja bem, a doutrina religiosa de cada um é uma escolha pessoal, vem da família, vem de uma tradição familiar, e isso tem que ser respeitado. Agora, se temos algumas religiões que são consideradas quase que religiões oficiais do país, e aí nós temos as religiões de matrizes africana, né? Elas também têm que ser respeitadas. O Estado é laico, ele garante o direito a todos professarem a sua fé com liberdade de culto, com liberdade de crença, então nós temos que respeitar. Sim, cresce a falta de respeito, cresce, mas na verdade o que tem crescido é a divulgação. Ela sempre houve. Sempre aconteceu. Que hoje está tomando a opinião pública. Uma prova imensa disso e da ignorância é quando a pessoa chama alguém de macumbeiro. Prova que ela não sabe o que é macumba, que é um instrumento musical e não uma religião. Né? Então ali a pessoa já comete um erro grave, né, em todos os sentidos. Então a gente respeita, eu sou católico, sou da pastoral afro da Igreja Católica, mas respeito meus irmãos e sou respeitado pelos meus irmãos que professam a religião aí de matriz africana. Né? Espiritismo, Umbanda, todas as religiões, o candomblé, nós nos respeitamos, dialogamos, né? Mas enfrentamos juntos essa falta de respeito e esse preconceito. Nós não deixamos que ataquem a fé de ninguém e não queremos nossa fé também atacada. Esse outro questionamento, queria que você falasse um pouquinho disso também. Por vezes a gente vê alguns comentários assim, maquiados, né? Sempre maquiados, como você falou, do tipo, não, mas já acabou a escravidão, isso não existe mais, essas diferenças têm que parar de existir. E a gente vê um movimento nesse sentido também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Acácio e Milton, por gentileza, que parece assim, que nada aconteceu. Parece que coisas 120 anos atrás, 100 anos atrás, parece que não aconteceu, não foi assim. É mais ou menos como acontece com o judeu também, né? Parece que ele... não, isso aí foi exagero. A gente vê um movimento falando sobre isso também, né? Como é que, voltando um pouquinho com o Milton falando, a gente tem que estar nas escolas, tem que estar com as crianças, tem que relembrar o que aconteceu, porque a Fernanda Montenegro teve uma fala tão interessante, quando ela veio em Piracicaba, veio na Unimep, e um estudante da Unimep, né? Eu vim no ônibus aqui, e um amigo meu falou assim, por que o Brasil só sabe fazer filme de gente pobre passando fome do Nordeste? E eu acho que a resposta da Fernanda Montenegro, eu sempre passo isso, sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, que ela falou, isso é um típico pensamento de um sulista bem alimentado. Então é muito fácil, né? Foi excelente, né? Excelente resposta. É muito fácil a gente falar sobre algo que a gente não passou, que as minhas gerações não passaram, que eu não fiquei sabendo, né? Que eu passei, talvez. Então é muito fácil a gente colocar num lugar que a gente não passou por isso, a gente não sabe o que é. Então, não compadecer ou não compreender o que de fato aconteceu, eu acho que é algo perigoso, que gera essa fala de, mas isso já acabou, para de se lamentar. Falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Antes de você entrar no mérito, eu falo assim, eu tenho uma experiência de vida muito difícil. Fui menino de rua, dormi na rua, tive uma série de confusão, e para chegar onde a gente chegou. Né? E a gente costuma dizer que é construir jargões.
né? A gente costuma dizer que quando eu tenho conflito dentro das empresas, em relação à dificuldade de compreensão do trabalhador, às regras da empresa, e aí ele vai no banheiro e escreve tudo na porta. Entendeu? E aí eu usei um jargão dizendo que porta de banheiro é desabafo de covarde. Então eu uso isso para essas pessoas que não têm esse conhecimento em relação às etnias e a relação de usar a internet como ponto de fuga ou de esconderijo para fazer uma coisa que ele não teria coragem de fazer pessoalmente. Entendi. E muitas vezes é por uma informação equivocada e que não vai buscar a fundo o conhecimento e leva esse descontrole emocional e gera animosidade. Então nós estamos desarmados. Nós queremos mostrar que nós somos essenciais, como todos são essenciais, independente da cor da pele e as condições que cada um tenha. Agora, se você não teve aquela condição de dificuldade, procure conhecer quem tem, né? Nós temos tantos órgãos aí que precisam de doações, que precisam de situações de ajuda, né? E as pessoas gastam com coisas muitas vezes supérfluas. Vai lá conhecer, vai visitar um lar dos velhinhos, né? Vai lá conhecer o Casa do Bom Menino, e vai conhecer as histórias que tem por trás de tudo isso, para você não cometer injustiça com o seu próprio filho. Perfeito. Bom, depois de uma fala dessa, resta muito pouco para dizer. Realmente, às vezes, algumas pessoas falam do racismo e do preconceito com o mesmo conhecimento de causa que eu tenho sobre a dor de parto. Sei que dói. Né? Sei que dói, mas nunca vivi e nunca vou viver. Então, realmente, é uma coisa que é próprio da etnia, da raça negra, dessa história. Nós sabemos do que falamos, do que vivemos. Está em todos os lugares? Não. Quero dizer, não posso sair daqui sem dizer, preconceito tem solução? Claro que tem, chama-se educação. Isso mesmo. Chama-se educação. Por isso que nós trabalhamos forte nas escolas, nas universidades. Né? Trabalho escravo acontece até hoje. Aqui o Milton, que é um militante, vive fazendo autuação de trabalho similar ao escravo. Né? A pessoa ganhando coisa de 10 centavos a hora de trabalho. Ou pagando dívida. Ou pagando dívida, né? Porque ele ganha 10 centavos não lugar a hora pra dormir, e paga o que comer. Não tem um banheiro adequado, um refeitório adequado. Né? Então, ainda hoje, grandes marcas, às vezes, encontram na base da sua produção trabalhos escravos. Então, ele continua, ele persiste, o trabalho existe. Lembrando que o Milton é conselheiro do Conselho, do CONEPIR também. Né? Essa atuação conjunta desse pessoal que tem essa vivência do mercado de trabalho é muito importante. Né? Então, sim, a gente precisa continuar trabalhando, ele existe e ele está aí. Ele não sumiu, não desapareceu. Perfeito. Olha, tem uma pergunta. Antes da pergunta, Maria, que a gente tem 2 minutos, é isso? Estou chegando no final do programa. Vamos falar, então, do 4º Festival Afropira. O Cássio está dizendo que é o maior, é isso, do Brasil? Do interior? O Afropira é o maior evento de cultura afro do interior brasileiro. Olha só. Né? Ele alcançou esse mérito já na sua 4ª edição. E é uma coisa da qual nós temos uma parceria, o Afropira, e muito orgulho do Afropira. Por quê? Ele valoriza o mês da consciência negra, que é um mês de discussão, de debate, é um mês que nos propicia falar de todos esses casos, só que ele não é uma festa, somente festa pela festa. Ele é uma festa onde acontece debates, falamos de mercado de trabalho, empreendedorismo, cultura, arte, damos oportunidade para as artes lá da nossa origem, samba de lenço, batuque de umbigada, capoeira, mas damos oportunidade para o rap, hip hop, samba rock, para as artes contemporâneas, né? Temos a culinária africana das nossas origens, temos aí o tambu também presente. Então, na verdade, ele é um grande evento que fala de tudo da cultura afro, mas não é apenas uma festa. É um momento de reflexão, troca de ideias e de empreendedorismo negro. 19h20 agora, 19h20, em vários lugares aí, vai estar acontecendo. Você vai acompanhar toda a programação através do Facebook, tá bom? Aí 18, 19 e 20, através do Facebook, você tem aí.
Quero agradecer a presença de vocês, chegamos ao final. O assunto ele tem que ser discutido mais. Eu abro as portas do programa, viu? Então, para participar sempre aqui, caso o senhor também pode vir participar, abrir debate, conversar. Quando for pertinente, estamos aqui de portas abertas, viu? Neto, eu não me canso de dizer da importância do seu programa, da importância da participação popular em relação a essa questão e a oportunidade que nós temos de poder demonstrar a nossa ação. Né? Se ela é boa ou ruim, quem vai avaliar vai ser a sociedade. Perfeito. Mas nós estamos buscando um caminho de equilíbrio. Né? E receber uma homenagem nesse livro, em vida, né? Ainda com 49 anos, eu me sinto muito orgulhoso, muito feliz. Claro. E estamos trabalhando para que em outros segmentos cultive essa questão, porque nós temos que ser solidários. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, pela participação. Maria? Olha, vamos... Miriam, eles vão responder aqui para você, viu, no computador. E o Richard, que está lá no Peru, ele mandou um recadinho para vocês. A foto nossa. Grande abraço. Fera, ele está acompanhando pela internet lá. Este trabalho é fantástico. Que Deus ilumine sempre. Sou branco, mas minha mãe é negra. Tenho muito orgulho disso. Sou branco, mas negro de coração. É nosso irmão. É irmão. Olha, tenham todos uma ótima noite. Amanhã às 18 horas estamos de volta. Muito obrigado pelas participações. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.